Direito notarial e registral, teoria geral. Vamos falar agora sobre os deveres dos delegatários. Em relação aos deveres e obrigações, eles estão contidos lá no artigo 30 da Lei 8935. Lembrando que esse artigo não esgota a relação de deveres e obrigações do delegatário. No entanto, ele é um rol geral de obrigações disposto na Lei 8935. E para o melhor aproveitamento desse estudo, a gente pode dividir esses deveres e obrigações em relação ao artigo 30 em três partes. Seriam relacionados aos livros e documentos, relacionados aos serviços e relacionados aos emolumentos. Relacionados aos livros e documentos, nós teríamos o inciso 1, 4 e 12. Relacionados aos serviços, teríamos o inciso 2, 3, 5, 6, 10, 13 e 14. E relacionados aos emolumentos, os incisos 7, 8, 9 e 11. E o artigo 30 nos informa que são deveres dos notários e dos oficiais de registro manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros, atender às pessoas com eficiência, urbanidade e presteza, atender prioritariamente às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo. Manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade. Proceder de forma a dignificar a função exercida tanto nas atividades profissionais como na vida privada. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos em vigor. Observar os emolumentos fixados para a prática dos atos de seu ofício. Dar recibo dos emolumentos percebidos. Observar os prazos legais fixados para a prática dos atos de seu ofício. Fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar. Facilitar por todos os meios o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas. Encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva, e observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. Portanto, em relação aos livros e documentos, nós temos o cuidar e a guarda, o cuidar da legislação específica, seja ela legislação geral ou provimentos e resoluções, e facilitar o acesso a esses livros e documentos. Com relação ainda ao cuidado e à guarda dos livros e documentos, temos uma regulamentação específica que vamos observar agora, que está disposta no artigo 22 a 27 da Lei 6.015 e no artigo 46 da Lei 8.935. E o artigo 22 diz que os livros de registro, bem como as fichas que os substituam, somente sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial. Todas as diligências judiciais e extrajudiciais que exigirem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva de livro ou documento efetuar-se-ão no próprio cartório. Os oficiais devem manter em segurança permanente os livros e documentos e respondem pela sua ordem e conservação. Os papéis referentes ao serviço do registro serão arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros meios de reprodução autorizados em lei. Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente. E quando a lei criar novo cartório, e enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício. Lembrando ainda que o arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe. E o artigo 46 nos afirma que os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial e de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. E ainda que, se houver necessidade de serem periciados, o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados,
consciência do titular e autorização do juízo competente. Dessa forma, como lemos, os livros e documentos devem permanecer na serventia. Portanto, a apresentação do livro, seja ela judicial ou extrajudicial, é feita dentro da serventia, salvo no caso de autorização do juiz ou autorização do Corregedor-Geral de Justiça. Lembrando que as normas das corregedorias dos estados ainda possibilitam a saída excepcional do livro para assinaturas dentro do território respectivo, contendo justificativa para tal saída. E podemos citar aqui como exemplo as procurações dadas a pessoas internadas. Nestes casos, o serventuário poderá se dirigir até o hospital com o respectivo livro. Os livros e documentos devem estar em permanente ordem e conservação, e ainda deverão ser informatizados. E ainda, em relação à informatização, deverão ser observados o artigo 37 e 45 da Lei 11.977, que fala sobre os registros eletrônicos de custas e emolumentos, bem como a recomendação do CNJ 9 e 11 de 2013, e ainda o provimento 74 de 2018. Todos eles dizem respeito aos backups e à informatização dos serviços notariais e de registro. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar em qualquer desses links e será direcionado a essas legislações. Com relação ainda aos livros e documentos, os delegatários devem cuidar da legislação específica, mantendo em ordem dentro do cartório e disposta para consulta. Lembrando que deve ser disponibilizado um exemplar do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 1 da Lei 12.291, que diz que são os estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços obrigados a manter em local visível e de fácil acesso ao público um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. E como nós já vimos, os delegatários são ofícios de prestação de serviço público extrajudicial, portanto, devem respeitar essa legislação. E ainda em relação aos livros e documentos, deve ser facilitado o acesso a esses livros e documentos. Com relação aos serviços, nós temos que o atendimento deve ser eficaz, urbano e ser feito com presteza. Deve haver ainda o atendimento em relação a requisições que são feitas ao serventuário, em especial com relação aos órgãos públicos. Este deve ainda dignificar tanto a profissão quanto a vida privada. Com relação ao sigilo, esse atinge tanto os delegatários como seus prepostos. Lembrando que a violação desse sigilo implica em crime, nos termos do artigo 325 do CP, que é a violação de sigilo funcional. E esse artigo fala que revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Lembrando ainda que nas mesmas penas desse artigo incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública, se utiliza indevidamente do acesso restrito, e ainda que se da ação ou omissão resultar dano à administração pública, a reclusão será de 2 a 6 anos e multa. Lembrando que no caso de crime, a responsabilidade será personalíssima. Temos ainda que os serviços devem respeitar os prazos informados em lei. Deve ainda o delegatário suscitar dúvidas quando essas surgirem, nos termos do artigo 198 da Lei 6.015. Nós vamos estudar o procedimento de dúvida mais à frente. E somente en passant, o artigo 198 diz que, havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicará por escrito, não se conformando o apresentante com a exigência do oficial ou não a podendo satisfazer, será o título a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte: no protocolo anotará o oficial à margem da prenotação a ocorrência da dúvida,
Após certificar no título a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas. Em seguida, o oficial dará ciência nos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la perante o juízo competente no prazo de 15 dias. Certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-se-ão ao juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida acompanhadas do título. Em relação ainda ao serviço, é importante ele respeitar as normas técnicas exaradas pelos órgãos competentes. Temos ainda os deveres em relação aos emolumentos, e ele tem o dever de informar os emolumentos, e nós já vimos isso em aula anterior, de cumprir e observar os emolumentos com relação aos seus valores, de dar recibo em relação aos documentos, nós vimos isso lá no artigo 6º da Lei 10.169, e esse artigo diz que os notários e os registradores darão recibo dos emolumentos percebidos, sem prejuízo da indicação definitiva e obrigatória dos respectivos valores à margem do documento entregue ao interessado, em conformidade com a tabela vigente ao tempo da prática do ato. E de fiscalização tributária, tanto em relação aos delegatários, propriamente ditos, como em relação aos usuários, porquanto ele é responsável por verificar se os usuários fizeram os respectivos recolhimentos relacionados aos atos que serão realizados pelos delegatários.